Então, uma coisa, conceitos importantes. A água é o solvente mais importante para o nosso corpo. Eu já mostrei isso para vocês. 3 copos d'água já mudou completamente o sangue daquele homem que apareceu. Água, diferente do que muita gente fala, é nutriente. Ele não é somente um solvente. Porque a água ela sofre algo chamado hidrólise. Quando ela está no teu corpo, às vezes ela não fica água ligada com hidrogênio. Ela desliga e liga, desliga e liga. Isso se chama hidrólise. A água que consegue sofrer hidrólise, ela consegue carregar mais oxigênio. Então ela é um nutriente. Ela serve para as tuas células, para criar ácido clorídrico e tudo mais, que a gente já vai falar um pouquinho ali para frente. Nossa, é muita coisa que eu estou falando, né? Vamos jogar para frente, né? Mas você precisa da água para você formar outras substâncias. Você reage à água com outras substâncias para você produzir energia. Eu mostrei lá na mitocôndria, lá no começo, né? Você pega oxigênio e pega nutriente e transforma em energia. Mas se não tiver água junto, a maior parte das reações não acontecem. Então, se não sofrer essa hidrólise, ela não acontece. Então, a água ele é um nutriente. Existem algumas propriedades da água que a gente tem que levar em consideração. Eu coloquei 2 aqui, que são as duas que eu consigo passar algo mais prático para vocês. Mas são 5 as principais, que é o quê? O pH da água, a condutibilidade da água, ela tem ali capacidade... Porque a água, ela consegue conduzir eletricidade? Sim? Ok. Não, todo mundo errou. A água não conduz. A água não conduz eletricidade. Você acertou? Porque é o seguinte, o que conduz a eletricidade são os eletrólitos que tem ali. Por isso que se cair um raio no mar, está chovendo, você fala, cara, todo mundo sai da praia. Porque se cair um raio ali, pelo sódio, pelo cloreto, pelos eletrólitos que vai ter ali naquela água e na areia, vai conduzir a eletricidade. Se a água que você está tomando não tem eletrólitos, não tem uma condutibilidade boa, o teu corpo para de funcionar corretamente. O nosso corpo não é 60%, 70% água? Ok. Nós temos os nossos neurônios. Vou colocar aqui um neurônio. Neurônio nada mais é do que um fio de eletricidade. É fácil de entender. O fio de eletricidade ele passa uma informação elétrica ali para fazer um eletrodoméstico funcionar. O nosso neurônio é a mesma coisa. Ele vai passar um impulso elétrico que vai para um órgão, vai para um músculo, vai para uma glândula, para qualquer coisa para informar, viu? Trabalhe, ou pare de trabalhar, o que seja. Como todo fio de eletricidade, ele tem que estar recapado. Se o fio de eletricidade está desencapado, o que acontece? Dá curto, não funciona, ele estraga rapidamente. Os nossos neurônios, ele tem aqui uma coisa chamada bainha de mielina, que é uma gordura que reveste os neurônios e faz com que ele funcione melhor. Por isso que se você para de comer gordura, a gente vive numa sociedade gordurofóbico, isso aqui se prejudica. Aqui está uma das chaves do tratamento do Alzheimer, por exemplo. Você quer melhorar o teu cérebro? Comece a comer gordura saudável. Que tipo de gordura? Ômega 3 e ácidos graxos de cadeia média. O que é isso daí? Óleo de coco. Ou comprar TCM, triglicerídeos de cadeia média. Se você começar a tomar isso aqui, se alimentar com esse tipo de comida, vai voltar a ter essa gordurinha aqui. Só que, como é um impulso elétrico, para você passar essa eletricidade aqui no neurônio, o neurônio ele é 80% água. Se não tem aqui dentro do neurônio os eletrólitos, a água não vai conduzir eletricidade. Então, tem que ter eletrólitos, você tem que ter sódio, tem que ter cloreto, essa história de a gente não colocar sal no alimento, temporariamente é bom para tratar câncer, na terapia de Gerson. Mas a longo prazo não é bom. Você tem que comer cloreto, tem que comer sódio, tem outras coisas. Aquele sal de cozinha refinado é um lixo, já falo categoricamente para vocês, tem outros sais melhores. Mas se vocês não tomam uma água com uma boa condutibilidade, isso aqui não funciona. Você dando água com uma boa condutibilidade, vocês começam a ter um neurônio melhor. Então, de propriedades da água, tem o pH, tem a condutibilidade, tem a tensão superficial da água. Já viram imagens de aranha, tipo, caminhando em cima de água? Insetos caminhando? Isso só acontece porque na camada mais superior das moléculas de água, aquilo ali tem uma tensão, é uma densidade da água diferente. Isso faz com que os animais consigam caminhar. Quanto mais denso a água, pior para o nosso corpo. Pensa aqui, pensa num capilarzinho aqui. Aqui a densidade não tem problema nenhum. Agora imagine que esse capilarzinho, na verdade, ele é um capilar que ele é ascendente. Se a água ela é muito densa,
ele não consegue subir. Por isso que existe água que desidrata a gente. A água de torneira tem uma densidade elevadíssima. É horrível para a gente tomar, porque vai desidratar vocês. Então fala, pô, então beleza, vou começar a tomar 2.300 ml de água. Estava vendo lá na palestra do Dr. Felipe, mas você vai tomar uma água que é ruim, vai desidratar, infelizmente. Até por isso que eu coloquei aqui, não, acho que eu coloquei depois ainda. Existem magnetos que você pode pôr dentro da água, são ímãs. Você põe dentro da água e ele vai mudar essa propriedade da água, ela vai ser menos densa, ela vai ter uma tensão superficial menor. Eu falei, né, que a água deveria ser H2ON. O N é por causa disso, da densidade da água, a quantidade de moléculas de água que se agrupam. Imagine assim, que nem, vamos sair em 10 pessoas agora, todo mundo junto aqui pela porta. Não dá certo. 10 moléculas de água não passam por capilares pequenos juntos. Agora, se você começar a reduzir 7, 5, 4, você consegue passar melhor. A água consegue passar em qualquer capilar. Então a densidade da água faz diferença. E você pôr um magneto, que eu até pus uma imagem ali, ajuda, porque reduz essa densidade da água. Então a gente tem o pH, tem a condutibilidade, tem a densidade, existe algo chamado redox. Por isso que eu não pus ali, que é um pouco mais complicado. Mas existem águas que oxidam o corpo da gente, existem águas que antioxidam o corpo da gente. Então você tem que tomar uma água que é antioxidante. Meu Deus, que água que eu tomo? Calma, já vamos chegar lá. Tem mais uma propriedade, é um pouco mais chato, não vou falar então, mas assim, tem mais propriedades da água que a gente pode entrar em. Por isso que eu falo, tem um carinha que estudou 42 anos água. Ele ganhou o prêmio Nobel da água, falando sobre água. Água é a coisa mais importante, depois do oxigênio, que a gente precisa aprender. E viu? É barato, né? Não precisa ir em hospital, não precisa pagar num frasquinho com 500 cápsulas de água, você vai pagar milão, não tem nada disso. É só comprar água boa. E aqui eu quero passar um conceito que é muito importante para vocês. Aquecer água no fogão ou no micro-ondas. Todo mundo já ouviu falar da história que micro-ondas não é bom, né? Quem nunca ouviu isso? Todo mundo já ouviu falar, né? E existem algumas propriedades, que é a mesma coisa que eu quero passar para vocês, que muda muito as propriedades da água quando você esquenta no fogão ou no micro-ondas. Se eu falar para vocês, corram todo mundo para esse lado, para sair correndo pela porta, vai dar certo? Até dá. Pode ser que alguém morra pisoteado. Agora se eu falar, galera, começa a correr. Primeiro essa camada, corre, vai. Essa, corre, vai. Vai dar certo, não é mesmo? Agora se eu falo para todo mundo, galera, tem uma bomba, vai explodir aqui dentro, e agora vocês corram para a vida de vocês. Só que eu não sei qual porta que está aberta. Se é lá de baixo ou essa aqui que vai estar aberta. O que vai acontecer? Vai cada um para um lado, né? Vai dar certo? Não, pode sentar. O aquecimento da água pelo micro-ondas e pelo forno é a mesma coisa. É a mesma coisíssima. Não muda nada. Tanto é que, qual que é a temperatura de ebulição, de você transformar a água em gás, se você colocar lá ali na boca do fogão? 100 graus. E no micro-ondas? Será que é 100? A água é a mesma. Só que o que acontece? No micro-ondas, a temperatura de ebulição da água é um pouquinho maior. É 100 e alguma coisinha, 101.2, é pouca coisa. Ah, mas não muda nada então? Muda. Porque quando você esquenta a água no micro-ondas, é que nem eu falasse para todas as moléculas. Agora, galera, corram. Porque o que é algo quente? É uma molécula vibrando mais rápido. Por exemplo, se eu vou começar a ficar vazio, eu vou começar a ficar todo vermelho, porque eu vou me esquentar. Se eu começar a correr, eu estou fazendo uma energia cinética que vai esquentar meu corpo. O aquecimento de qualquer coisa é isso aí, é o movimento das moléculas. Agora, se eu falo para todas as moléculas da água, todas simultaneamente, começa a correr, galera, vai cada um para um lado. É isso que acontece dentro da água quando você esquenta com micro-ondas. Se eu faço no forno, o que acontece? A camada mais de baixo da panela vai começar a esquentar e vai subir. E a que estava logo abaixo desce, esquenta, vai fazendo aquele movimento. E com isso você começa a liberar bolhas de oxigênio. No micro-ondas isso não acontece. Quando você quase ferve uma água, não está saindo nenhuma bolinha de oxigênio e todas as moléculas estão loucas ali. Por isso que às vezes se você pôr algo gelado ali dentro, aquela água pode pular. E você pode queimar a mão, pode queimar o rosto, qualquer coisa assim. Alguém já viu uma história dessa daí? Já, né? É por causa disso. Você muda a propriedade físico-química da água. Ok, mas isso eu estou falando de ebulição, de ferver a água.
mas a gente muda a densidade da água, a gente muda a maneira como elas se estruturam entre elas, e isso pode me desidratar ou me hidratar. Se eu pegar uma água e esquentar no micro-ondas, outra água e esquentar no forno, tiro essa água, deixo em cima da minha pia e deixo esfriar, não mexo com elas, esfriou. Ok, não mexi com elas, não fiz nada. Eu pego uma plantinha e rego com a água do forno, eu pego outra plantinha e rego com a água do micro-ondas. Depois de um tempo, se eu fizer isso diariamente, a plantinha que recebeu a água que foi fervida no fogão, vai crescer, normal. A plantinha que foi regada com água que foi esquentada no micro-ondas, morre. Por quê? Porque é uma água doentia, é uma água ruim para o corpo da gente. É uma água que me desidrata. Por isso que a planta que foi regada com uma água que foi esquentada no micro-ondas morreu. Porque a gente pôs aquela água na terra, mas ela é tão densa, tem uma propriedade física-química tão ruim, que a raiz começa a absorver, mas não consegue subir pelo caule, não chega nas folhas. A planta que não recebe água morre, assim como o nosso corpo. Ah, doutor, mas o meu chá e o meu café eu esquento no bule. Legal. E a comida que você come? Ela é feita do quê? Água. Se você vai esquentar, vou esquentar um feijão. O que tem no feijão? Tem água em caldo, mas no grão do feijão tem água. Não é seco o feijão. Esquentar um bife, esquentar uma pizza, esquentar uma sopa. Não, a sopa saudável que eu fiz foi com legumes orgânicos, foi uma sopa muito boa. Ok. No dia seguinte você vai esquentar ela, você vai esquentar no micro-ondas. O que acontece com aquela sopa? Vira um lixo para o teu corpo, vira um veneno, ela te desidrata. Então, não esquentem mais as coisas no micro-ondas. Por favor. O ideal é você jogar fora. Eu entendo, pela nossa correria, no nosso dia a dia, às vezes você não tem tempo de esquentar comida. E você põe lá no micro-ondas e acaba esquentando. Mas assim, você já saiba que aquilo é deletério para a tua saúde. É ruim para a tua saúde.